Beleza? E aí, mano, como é que tá? Tudo, tudo jóia, e você? Bem, tá Tá me tudo em ouvindo ordem. bem? Eu tô. Show de bola. Que bom, que bom. Gente, boa noite. A gente está aqui hoje no nosso programa Igreja e Cidade. Esse programa que já tem acontecido, esse é o quarto programa, já temos um mês aí de programa Igreja e Cidade. A gente está se propondo a discutir temas que tocam as nossas vidas na cidade e como que nós, enquanto igreja, enquanto filhos e filhas de Deus, podemos somar para o combate dessas dificuldades, ajudando a sociedade nesses temas que são complexos, não são temas muito fáceis. A gente acha que geralmente a gente vai resolver alguns problemas da nossa cidade com soluções fáceis e a gente sabe que não é bem assim. E a igreja, como parte da sociedade e entendendo o seu chamamento missionário de atuar na rua, precisa também trabalhar essas questões que tocam as nossas vidas. Nós já discutimos aqui sobre enfrentamento, combate à violência sexual e o abuso contra crianças. Nós já falamos também sobre igreja e racismo. Na semana passada nós falamos sobre igreja e meio ambiente. Hoje nós vamos conversar sobre a igreja e população de rua. E para isso nós chamamos o Vinícius, esse cara gente boa que está aí, que você pode ver. O Vinícius tem um trabalho bacana em São Paulo, ele mora na cidade de São Paulo. E queria desejar boas-vindas a todos e todas que estão já aqui com a gente. Queria te chamar para convidar outros amigos e amigas para a gente discutir esse tema tão sensível. E queria dar as boas-vindas ao Vinícius também e dizer o seguinte, Vinícius, fica à vontade, a casa é sua. Eu queria Obrigado. ainda, antes de passar para o Vinícius, eu quero ler aqui algumas estatísticas que eu separei, só para vocês terem uma ideia do assunto que nós vamos tratar hoje. Segundo uma estimativa realizada pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em 2015 existiam cerca de 101.854 pessoas vivendo em situação de rua no Brasil. Segundo o censo de 2019, a população de rua só em São Paulo somava 24.344 pessoas, Uhum. um aumento de 53% em relação ao ano de 2015, assim, um salto muito grande entre 2015 e 2019, apenas 4 anos. E para falar de João Pessoa, que é a localidade que nós estamos aqui hoje, estima-se aí que nós temos entre 300 a 705 pessoas nessa situação de rua. Enfim, essas são algumas estatísticas, alguns números. Eu quero dar boas-vindas ao Vinícius mais uma vez. E, Vinícius, fala um pouco sobre você, sobre a sua formação, sobre a sua atuação. Fala um pouco também sobre o projeto que você atua em São Paulo, que você é cofundador, que é o SP Invisível, e qual é o objetivo do projeto. Boa noite, meu irmão. Boa noite, Cristiano. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz aí da Andréa ter apresentado a gente. Tamo junto. Boa noite a todo mundo que tá ouvindo. Então, como eu disse, sou o Vinícius, tenho 24 anos, sou fundador de um projeto chamado SP Invisível, junto com o André Soler. A gente criou esse projeto há 6 anos atrás, que conta histórias de pessoas que estão em situação de rua, né, para mostrar que todo mundo que está lá tem uma história, né, é um ser humano, não é nóia, não é bicho, lixo, cracudo, todos esses nomes horríveis que a gente ouve, Sim. mendigo, enfim, é um ser humano que não nasceu ali, não brotou ali que nem uma árvore, tem um rosto, tem um nome, é a imagem e semelhança de Deus, é filho amado de Deus. E a gente começou isso há 6 anos atrás através de uma provocação que o pastor de adolescente na época fez para os adolescentes ali da igreja. Que ele falou assim: pô, as redes sociais de vocês são muito superficiais, né? Muito fake e tal. Vamos criar uma exposição aqui na igreja chamada SP Invisível. O nome veio dele, do Joab. E aí ele falou:
durante essa semana, entre um domingo e outro, vocês saem pelas ruas, no caminho de vocês aí do dia a dia, e tirar foto de tudo que vocês acharem invisível. Lixo no chão, buraco, favela, prostituição, uso de drogas, metrô lotado, ônibus lotado. E aí os adolescentes fizeram, tipo, cada um tirou foto de alguma coisa, muito subjetivo, né, o que cada um achava invisível. Só que todo mundo trouxe pelo menos uma foto de alguém dormindo na rua. E aí fizemos essa exposição, aconteceu esse evento, beleza, SP Invisível. Uns 3 meses depois, eu e o André conversando, a gente falou, pô, lembra aquele evento que o Joab fez e tal, que chamou de SP Invisível? Vamos. Tipo, invisível não são o corpo, não é o corpo, né, dessas pessoas, porque as fotos que os adolescentes tiraram era tipo o cara deitado, a gente ia tirar a foto, não tinha muito contato. É, vamos contar as histórias das pessoas, porque invisível são as histórias, né? O corpo a gente vê, tem até reações horríveis quando vê, fecha vidro, esconde bolsa, atravessa a rua. Quem são essas pessoas? E aí a gente começou, na época eu estava começando jornalismo, ele estava começando cinema, então ele tirava foto, eu ouvia história. E aí a gente hoje conta as histórias e também realiza algumas ações, o SP Sem Frio, que a gente está fazendo agora, tem o Natal Invisível e tem esses dois braços, né? Histórias e ações, que aí a gente pode falar melhor depois. Mas faz 6 anos que eu atuo aí com essa pauta, nesse olhar do SP Invisível, individual. Mas antes eu sempre trabalhei também em missões e tal, nesse olhar mais do projeto sociomissionário mesmo. O SP Invisível não é confessional, mas sempre tive com população de rua desde criança, assim. Ele não é confessional, mas surge a partir da sua experiência com a sua comunidade de fé, né? Que te ajuda Isso, a abrir o olhar, né? E aí, exato. assim, já que você está falando sobre isso, você falou um pouco sobre esse olhar humanizador, para as pessoas em situação de rua, dizendo que essas pessoas têm uma história, tem algo por trás, ele não é só uma paisagem. Eu já morei em São Paulo 4 anos e eu sou carioca também. Então, essas Uhum, duas cidades são duas cidades onde a gente tem um número bem expressivo de moradores em situação de rua. E acaba que esses sim. moradores se tornam paisagem das nossas cidades e se tornam realmente assim invisibilizados. A gente dá nomes, pseudônimos, adjetivos que são muito ruins e a gente se esquece que ali tem um ser humano, como você disse, criado à imagem e semelhança de Deus. E aí eu queria te perguntar nesse sentido, qual é o perfil dessas pessoas em situação de rua e quais são os motivos que levam essas pessoas a essa condição? Então, o perfil, a maioria, né, são homens não brancos, é, 30 a 40 anos. Porém, tem mulheres, tem idosos, tem crianças, tem gente de tudo quanto é faixa etária, gênero. E a história varia muito conforme essas características. Como assim? Tem muito do caso os idosos, a galera mais antiga de rua, tem aquela história de vir. Tem muito nordestino que fala: pô, eu vim procurar emprego em São Paulo, achei que aqui tinha sorte grande e tal. É muito comum essa história entre os mais velhos. De criança, de adolescente, tem muito uma ideia de briguei com o pai porque eu queria liberdade e tal. Em casa eu ficava preso, na escola eu ficava preso. É, entre a galera LGBT tem uma história muito triste de violência, né, em casa, de não aceitação, e aí acabou indo pra rua. Varia muito do perfil, desse perfil padrão que eu falei do homem entre 30 e 40 anos. Tem muito a ver com alcoolismo e briga familiar, aí acaba indo pra rua. Só que é legal falar que o crack, por exemplo, que todo mundo fala, é a consequência, às vezes, da rua. Não é a causa. Raramente as pessoas estão em casa fumando crack e vai pra rua, sabe? Uhum. Na rua conhece o crack. Mas eu costumo dizer que antes da pessoa perder casa, ela perde os afetos, perde os vínculos, né? Seja porque morreram, seja porque é,
veio para São Paulo e não tinha ninguém, como eu disse, seja porque brigou com as pessoas. Mas são pessoas que estão muito sozinhas já, desde antes de ir pra rua, sabe? Porque se eu, você, a gente perde a casa, por exemplo, ou fica sem emprego, vem um amigo nosso e fala, pô, Vini, eu seguro aí suas contas por um mês, até se arrumar um trampo, ou vem morar aqui em casa. Eles não têm essas pessoas, tipo, perde o trampo, aí já fica um mês atrás do aluguel, segundo mês atrás do aluguel, aí vai mandado embora, sabe? Então, várias vezes eu cansei de ouvir história de moleque falando assim da minha idade. Pô, eu perdi meu pai e eu fiquei sem chão. Não aguentava mais, fiquei em depressão, fui pra casa. E eu perdi meu pai também, aí tive o privilégio, é legal falar que são privilégios, ter pessoas à sua volta é privilégio. De ter mãe, de ter tio que virou pai, um monte de gente ali que supriu essa falta, sabe? Então, não fui uma criança ali de 5 anos que teve essas crises. Uhum. É, mas existe esse padrão e cada motivo, cada perfil vai mudando aí a história do porquê vai, né? É interessante tu dizer isso porque, assim, geralmente a galera acha que o fator principal são as drogas, né? Exato. Geralmente quando você não tem um convívio com população de rua. Quando eu morei em São Paulo durante 4 anos, foi a época que Tayana, que é minha esposa e a pastora aqui da nossa igreja, era seminarista, né? E ela foi seminarista na Catedral de São Paulo, aí na Liberdade. E a nossa Uhum. igreja aí tinha um trabalho, a catedral tinha um trabalho chamado Comunidade Metodista de Povo de Rua, e geralmente de 15 em 15 dias a gente fazia uma celebração ali no viaduto do Pedroso, e as histórias eram as mais cabulosas possíveis, e ela vai muito de encontro com o que você está dizendo, né? De pessoas que migraram, de pessoas que brigaram com a família e perderam toda a sua referência familiar, e quando vão para as ruas, aí tem todo um desencadear, todo um problema. E é interessante que quando você tem um contato com esse público, você vai entendendo as histórias, você vai sabendo quem são essas pessoas, os motivos que levaram essas pessoas, porque geralmente a gente trata o morador de rua como um vagabundo, ou como Sim. alguém que não quer trabalhar, enfim. Só você conhecendo, chegando perto, sabendo das histórias. E é importante esse tipo de diálogo para que a gente possa romper, quebrar preconceitos e avançar nesse diálogo e também propor iniciativas que ajudem essas pessoas a encontrarem o seu rumo, enfim. Bom, falando sobre essa população e pensando no tema que a gente está propondo para hoje, eu quero te perguntar, igreja e população de rua, o que esse assunto tem a ver? Aham. E por que esse assunto ele precisa ser tratado na igreja? Cara, vou começar da segunda pergunta, né? Por que Uhum, que tem que ser tratado na igreja? Porque em Mateus 25 mesmo fala de que Jesus está ali, né? Estive com fome, me deste de comer, com sede, e me deste de beber, preso, me visitaste. Então, se nossa relação com Deus é só assim, tipo eu e Deus, eu e minha oração no quarto secreto e tal, que beleza, tem que acontecer, mas não for assim, eu e meu próximo, não existe, sabe? Não existe nada que seja só eu aqui orando, isso é muito norte-americano. A gente uhum. aprendeu aqui na teologia baseada na América Latina de que Jesus está no nosso próximo, especificamente naquele que está mais oprimido. É, Então a gente tem que falar. E é legal pensar como a igreja sempre olhou para essas pessoas, né? E como que a gente deve olhar. A igreja sempre olhou daquela maneira de uma multidão de pessoas, um bloco de pessoas, e não como seres humanos individuais, mas sim como almas a serem salvas, objetos de caridade, e que eu tenho que passar depois um relatório para a igreja que está financiando aí minha missão, de quantas almas eu salvei, de quantas marmitas eu entreguei. E não tem que ser assim, sabe? A gente tem que enxergar histórias, rostos, pessoas, porque Jesus mesmo enxergava assim. Jesus aparece diversas vezes isso na Bíblia. Vendo a multidão, se compadeceu e fez tal coisa.
quem consegue se compadecer da multidão é só quem vê seres humanos na multidão, quem vê rostos na multidão, quem vê bloco, quem vê moradores de rua, pessoas em situação de rua, Cracolândia, é, não consegue ter essa compaixão que fala que Jesus teve ao fazer alguma coisa vendo a multidão. Jesus, quando alguém toca nele, em Tiago, ele fala: alguém me tocou, no meio de um monte de gente. Ele é sensível para perceber um toque ali de alguém, de uma pessoa que tocou nele. Então, eu acredito muito nesse olhar individualizado, nesse olhar para indivíduos, para histórias, aquela história da ovelha mesmo, de tem 99, mas eu vou atrás de uma, sabe? Uhum. Saber quem é essa uma ovelha. É, só que isso é um desafio para a igreja, né? Porque isso aí exige relacionamento, exige não ter a expectativa de eu querer converter alguém, exige não ter a expectativa até de querer tirar a pessoa da rua, exige caminhar junto também, se você quiser tirar a pessoa da rua. É, então isso traz várias responsabilidades que às vezes a igreja não quer ter, sabe? Por isso, da importância da gente poder dialogar a respeito disso, né? Sensibilizar a igreja para esse tema, para essa temática, né? E como você Exato, diz, e às vezes, pode falar. a gente faz um trabalho, sei lá, de entregar marmita e tal, para não receber até, por exemplo, a galera na nossa igreja. Para justificar, por exemplo, às vezes a gente barrar algum irmão em situação de rua. Não, nossa igreja não é preconceituosa, a gente faz o trabalho ali embaixo do viaduto. Mas eu acho que a gente tem que mudar tanto essa mentalidade de missionária, né, que a gente herdou muito dos norte-americanos, quanto ao nosso relacionamento no dia a dia, assim, de como a gente usa o templo e tal, de como a gente recebe a galera na rua. Cara, você está falando de uma situação. Eu lembro que uma das vezes que eu estava na catedral lá em São Paulo, foi um dia de ceia. Eu estava sentado Uhum. no último banco e as pessoas que geralmente eram atendidas pelo nosso projeto, elas participavam, algumas participavam dos nossos cultos, né? E eu lembro Legal. que num culto de ceia, eu estava sentado lá no último banco, o pastor ministrando e tal. Ele terminou de fazer a pregação e antes dele terminar, sentou um morador em situação de rua do meu lado. Estava muito maltrapilho, estava muito sujo e ele sentou do meu lado, né? E aí o pastor, quando terminou o sermão, ele mandou a gente ficar de pé e dar a mão para a pessoa que estava ao lado para orar. E eu já Hum. tinha alguma reflexão a respeito, alguma sensibilidade a respeito disso. E eu acho que esse foi um ponto da minha conversão em relação a essas pessoas. O pastor mandou dar a mão e eu fiquei muito tenso na hora. Eu falei, caramba, como é que eu vou dar a mão para esse cara? Esse cara tá com a mão muito suja, tá com a mão... Onde é que ele botou a mão e tudo mais. Enfim, eu dei a mão a ele. A gente orou, o pastor orou, terminou a oração. E o pastor falou o seguinte: agora, esse irmão que está aí do seu lado, você abraça ele. E eu falei assim: meu Deus do céu, e agora? Jesus está colocando em xeque aqui a minha espiritualidade, o meu cristianismo. E eu fiquei muito tenso, cara. E depois desse ocorrido, eu fui para casa, conversei com Tayana, chorei, pensei muito. Eu falei, meu Deus, a gente fala tanto de amor ao próximo, de cuidado, de olhar aqueles que sofrem, mas quando chega perto de você, é que Na hora, você né? sabe, assim, é a hora que sua fé vai ser testada e tudo mais. E isso é muito importante, né? E eu falando sobre isso, cara, eu quero te perguntar assim, muitas vezes a gente não sabe como abordar, como conversar, de maneira prática, como não ser invasivo, sem ser sem educação e ao mesmo tempo não vir com você falou muito sobre essa mentalidade nossa evangélica norte-americana, não ser colonizador no momento em que a gente está trabalhando, abordando uma pessoa em situação de rua. Então, todo mundo pergunta isso pra mim e pro André. Inclusive o André acabou de entrar aqui. Como abordar, né? E é muito simples, a gente. É a pergunta que mais recebe, mas ao mesmo tempo a mais simples de responder. Porque é simplesmente oi, tudo bem, qual é o seu nome?
e fica na mesma altura da pessoa, né? Às vezes a pessoa está sentada, aí a gente fala, meu nome é Vinícius, meu nome é André, aí o cara fala, eu sou o Carlos, sou o Lúcio, e a gente costuma dizer que não são os jornalistas do SP Invisível abordando a população em situação de rua, ou os pesquisadores abordando o objeto de estudo. Porque eu sou de jornalismo e tem isso, né? Ah, o editor vira e fala: volta com três histórias de alguém da rua. Não importa quem são. Volta Uhum. com três personagens. A pauta é Cracolândia. Volta com três pessoas de lá. Só que não, no SP Invisível eu quero saber o que só aquela pessoa pode me falar. Nenhuma pessoa do outro lado dela pode falar. Uhum. Então a gente quer ouvir aquela pessoa mesmo. E aí, na pesquisa, a mesma coisa. Ah, tem a amostragem ali, aí a gente vai saber o que cada pessoa está falando. E também não são os missionários, né, indo lá ver. Tipo, não é nada que desumaniza a pessoa. Inclusive, é algo que tenta buscar essa potencialidade, essa voz que está ali. Tem um caso que ilustra isso muito bem, que isso a gente usa de técnica também, né, para mostrar essa particularidade. Como assim? Tem um caso que ilustra isso muito bem, que a gente foi na Cracolândia, a gente encontrou um haitiano que estava lá e ele contou tipo, sobre a Cracolândia, sobre violência policial na Cracolândia, sobre os serviços de assistência. E aí o áudio deu tipo meia hora. Só que 15 minutos, o áudio que eu gravo, né, e transcrevo depois. 15 minutos do papo foi sobre esses papos de Cracolândia, serviços e tal. Eu ignorei. Por quê? Porque todo mundo ali poderia falar daquilo. Uhum. Óbvio que ele sofreu alguma coisa ou outra que só ele sofreu da polícia e tal. Só que os outros 15 minutos foi da época que ele era boxeador, Caraca. profissional. E aí eu só falei disso. Botei a foto, foi ele fazendo uma posezinha, a historinha lá foi ele falando do boxe. Por quê? Porque a droga, onde ele tá, aquela situação não define quem ele é. Ele tem vários outros fatores que definem a identidade dele, sabe? Então a gente escolheu não botar aquela parte, porque aquela parte não é definidor do ser humano que ele é. A gente botou outra parte da história dele. Então, como abordar desse jeito, de igual a gente aborda um amigo, clareza, né? De tipo, ó, a gente tem um trabalho que chama SP Invisível, que é de comunicação, como muita ONG aborda, né? Falando que vai tirar da rua ou que vai dar alguma coisa, a, a gente deixa claro que a gente não é, né? É, esse é o mais difícil, talvez, de entender, mas abordar nem tanto. E tem muita gente admira a forma que a gente consegue ganhar rápido confiança, assim. E eu não sei, não tenho, nunca parei para pensar nisso. É, porque foi desde o início desse jeito, assim, sabe? Foi algo que, sei lá, a gente nunca teve desafio para fazer a pessoa contar a história, de ter que. E também porque se a pessoa falar não, a gente não fica insistindo, sabe? Isso é chato também. A gente gosta de sempre abordar pessoas que estão sozinhas. E por que que a gente não aborda grupo? É legal o motivo. Porque as pessoas estão no momento delas. As pessoas que estão na rua também têm um momento de lazer delas. Uhum. Imagina a gente estar lá conversando e tal, tal, tal. Aí os caras chegam, tipo, a gente tá falando, sei lá, do Brasileirão. Aí chega um cara e fala, pô, você não é o Cristiano, pastor, não sei o quê. Ah, e como é que é a igreja lá? Tipo, a gente não tá nesse momento. Eles estão também no momento deles. A gente não vai interromper esse momento deles. Uhum. Então a gente procura sempre conversar também com quem está sozinho. Isso talvez facilita a comunicação. Mas é a maneira mais humana. A gente tenta tirar todos esses rótulos de igreja, jornalismo, pesquisa e tentar fazer uma conversa mesmo. Tu chega abordando, fazendo uma amizade, colocando verdade na É, relação. A Taina está dizendo aqui, acho que empatia e a verdade na relação são coisas que, exato. que, que, que contam muito nesse momento, né? Você se E a despir do gente seu carro. tira. A gente deixa a câmera também guardada. E, tipo, isso não é por segurança, nada, porque intimida. Uhum. A gente só mostra no final, a gente fala que vai tirar foto e tal desde o início, mas só mostra a câmera no final e tal. Tem uns cuidados, assim. Legal, isso é importante, porque você não chega. Geralmente a gente chega de uma forma muito abrupta, né? Em cima das Uhum. pessoas, de uma forma muito violenta até.
E como você diz, essa coisa de humanizar, de saber quem é a pessoa, de você bater um papo com a pessoa, e você chegar numa pessoa que ela está vivendo ali num contexto de rua, é a vida dela, é o lazer dela tá ali, a casa dela tá ali, ela almoça e janta Isso. ali, ela toma banho e às vezes, infelizmente, faz a sua necessidade ali também. Então, assim, ter esse cuidado com as pessoas acho que é importante. Eu quero desafiar você que está nos assistindo aí, participando desse bate-papo. Se você quiser fazer alguma pergunta, você pode deixar sua pergunta aqui, que depois a gente vai fazer pro Vinícius. Já tem até uma pergunta aqui. A Andresa Perguntaram da camiseta. pergunta: vocês usam alguma camiseta com identificação? É algo relevante? Então, nessa ida de ouvir as histórias, como eu disse, tem dois braços, né? As ações e as histórias. As histórias são frequentes, a gente sempre posta e sempre está indo para rua ouvir história. As ações que são bimestrais. Nessa ida para rua de ouvir as histórias, a gente vai no máximo com 4 pessoas. Então não tem essa necessidade de levar a camiseta e tal. É, a gente sempre vai em grupos pequenos para não ser aquele zoológico. Ah, vamos aqui conversar agora, vamos andar Uhum. procurando gente que está na rua e tal. Porém, nas ações grandes, que a gente leva muito voluntário, fazer as entregas e tal, aí tem sim camiseta e tal, identificação. O Daniel As ações, é legal falar, é. tá perguntando sobre as ações aí. A gente tem o Natal Invisível. É legal falar que antes de serem ações de ajuda, a gente pensou que deveriam ser ações de conexão. Como assim? Qual o contexto que surgiram, né, as ações? A gente sempre contou as histórias, o SP Invisível é até engraçado, é uma ONG que começou na internet e foi fazer depois ação na rua. Muita gente faz o trabalho ali na rua e quer comunicar esse trabalho, aí cria uma página e tal. Enfim, a gente contava história, contava história, contava história e muito amigo nosso falou, pô, beleza, eu já estou enxergando, eu sei que tem gente na rua, eu sei que são seres humanos, que tem uma história, mas eu ainda não consigo fazer alguma coisa. Não sei, medo, sei lá, cada um tem seu motivo. Aí a gente se sentiu obrigado também a criar esse ambiente para dar o primeiro passo, para dar um empurrãozinho, para pegar na mão, sei lá, e fazer ali a pessoa ter esse choque, esse contato, para ver que a partir daí a pessoa tem esse olhar andando pela cidade, esse olhar no cotidiano dela. E funciona, assim. Muita gente que participa da ação passa a ter um coração bem mais pronto assim para servir no resto do dia sem a gente precisar ficar falando. É, E aí a gente fez o Natal Invisível, que a gente queria fazer uma ceia para a galera em situação de rua, os voluntários sentavam junto, trocava ideia, comia, dava risada, então tinha uma festa e tal. E aí já estamos no quarto ano, né? Esse vai ser o quinto, desde 2015. Depois veio o SP Sem Frio, que é a que a gente está bolando agora, que a gente entrega kits de inverno na rua. Mas além de ser, tipo, não é só uma entrega, esse ano vai ser porque a gente não está convocando voluntário, né, por causa da pandemia. Mas a gente sempre, tipo, quando a gente chega com um caminhão lá na Praça da Sé, monta uma fila, assim, de gente querendo pegar. Aí a gente fala, ó, quem tá vindo pela primeira vez, vai pra praça, acha alguém, leva o kit e fica conversando. Pode ficar horas conversando a ação inteira só com uma pessoa. Ou duas, sei lá, mas a ideia não é quantidade. Quantidade, quem é voluntário há mais tempo, os líderes do projeto, entregam aqui na fila e mata a fila, tipo, acaba. Não precisa se preocupar com essa fila. Você fica conversando com alguém, a intenção é essa. E aí rola também essa conexão, é sempre bem legal. Aí a de Páscoa, a gente entrega ovos de Páscoa com uma cartinha. É uma ação que a gente permite que a galera leve as crianças, filhos e tal. E sempre rola essa troca bem legal e esse afeto, é muito forte isso na ação de Páscoa. Que a galera em situação de rua lembra de filho, lembra de neto, por causa das crianças que vão na ação. E a de carnaval é a que eu mais gosto, assim, que é uma ação que a gente monta nos bloquinhos de carnaval, monta bases de reciclagem para ajudar os catadores. Então a galera vai jogando as latinhas lá, a gente vira o saco cheio de latinha no saco dos catadores e sempre também tem várias pessoas que estão na rua, que nunca foram catadores,
No carnaval eles pegam um saquinho de mercado qualquer e vira catador. Então a gente também tenta ajudar essa galera trocando o saco por um saco maior, dando um saco mais resistente, dando luva, proteção e tal. Então a gente faz uma festona aí com a galera também. A conexão vem a partir daí, né? Uhum. É, na festa o pessoal vai, tipo, fazendo a festa junto com quem tá na rua e tal, é bem legal. Show. Com quantos voluntários, geralmente, fora a época de pandemia, nas ações, com quantos voluntários vocês trabalham, em média? Ah, nessas ações sempre, tipo, como eu disse, na rua de ouvir as histórias é pouquíssimo. Uhum. Mas nas ações, no Natal, tudo sempre vai entre 100 e 200. É bem grande, assim, é uma festa bem legal. Majoritariamente galera de igreja ou galera que se interessa pelo tema? Ou Como a gente gente de outros começou com coletivos esse também? público, então, tem gente de outros coletivos da rua, de entrega na rua, mas como a gente começou bastante forte na igreja, Uhum. ainda vai, eu acho que mais gente de igreja, mas hoje é geral, assim. Legal, legal. Eu não sei se essa também é a tônica do trabalho de vocês ou se vocês já vivenciaram essa situação. O Daniel está perguntando aqui, quando alguém pede ajuda para sair da rua, como vocês fazem? Então, é muito história por história, assim, não tem Uhum. uma regra de como lidar, a gente não tem nada protocolado, e nem falo isso com orgulho, não sei se é o certo fazer isso. Uhum. Mas já teve histórias que a gente conseguiu sair, se tava muito fácil, assim, na cara do gol. Tipo, já teve gente que falou, pô, eu só preciso que pague minha passagem, me põe dentro do ônibus, não quero nem o dinheiro. E tipo, a gente fez isso, o cara, tipo, encontrou a família dele, mandou foto e tal. É, já teve casos que a gente, tipo, como o do Amaral, a gente caminhou junto meses, assim, até ele poder sair da rua mesmo, dividindo dinheiro e tal, pagando coisa pra ele. Já conseguimos cirurgia para alguém que estava na rua contando história, a história chegou num médico, o médico falou que poderia fazer a cirurgia pro cara. Já conseguimos fazer contando história que a galera encontrasse a família. Só que a gente não tem em si essa estrutura. Uhum. Das duas, uma. Ou a gente atua em rede, mandando para a Missão Sena, que são parceiros nossos, mandando pro Capelete, mandando para outras ONGs, né? Essas histórias. Ou a gente conta a história chega num seguidor e o seguidor quer fazer alguma coisa por aquela pessoa, e aí consegue ajudar. Porém, o que eu quero dizer, tipo, o que eu digo que é o SP Invisível funcionando, assim, o SP Invisível é, bem sucedido, entre aspas, muito entre aspas, esse bem sucedido, é quando a gente conta uma história e a pessoa que está em casa, ela entendeu essa história e não necessariamente ela vai querer ajudar aquela história, tipo, vai imprimir a foto e ficar andando procurando aquele cara. Mas que ela veja, sei lá, a gente contou a história do João, quantos Joões tem por aí, sabe? Uhum. Do trabalho dela para casa dela, da casa para faculdade, enfim. Que ela passe a ter esse olhar que não deixe de ver o invisível. Massa, massa. Mas já rolou algumas coisas a partir das histórias que a gente contou. Galera, Só assim, que ó, sozinho nunca. é porque talvez tenha gente de igreja aqui que esteja querendo fazer esse trabalho. Já tem até um rapaz aqui, deixa eu ver o nome dele, que é o Daniel, que é lá de São Luís. Eles estão começando a fazer um trabalho com população de rua. Vale a pena vocês entrarem lá na página do SP Invisível e saber como que o trabalho deles se realiza, né? Bom, assim, se vocês também quiserem saber, você que é de igreja, quer saber que tipo de trabalho a sua igreja pode fazer, a Igreja Metodista em Natal, aqui bem próximo de nós, em João Pessoa, eles realizam também um trabalho bem bacana com o morador de rua, um trabalho assistencial, tem um banheiro móvel, tem alimentação também, doação de roupa, e agora eles estão lutando junto ao poder público para que tenham banheiros químicos nas praças, porque as pessoas não têm onde fazer suas necessidades fisiológicas. Então, eu acho que vale Sim. muito a pena vocês, para quem quer fazer um trabalho de igreja, igual todo mundo geralmente faz, acho que é importante buscar as igrejas. Assim, esse trabalho aqui, o trabalho do Vinícius é um outro tipo de trabalho, claro, ele também aborda algumas questões, busca as parcerias com o pessoal da igreja, mas a intenção dele é dar visibilidade às histórias das pessoas de rua. Então, esse é um Ô Cris, bate-papo inicial. Pode falar, Vinícius. quando a gente começou, a gente tinha, até pela pouca idade, essa ideia de querer ser super-herói, sabe? Tirar Uhum. todo mundo da rua,
E depois a gente passou a entender que não dá pra fazer isso sem ser em rede, sabe? Não dá pra fazer isso sozinho. Uhum. A gente até teve uma conversa uma vez com o Suplicy aqui em São Paulo, e ele na época era secretário de Direitos Humanos. Ele perguntou, como é que é o trabalho de vocês e tal. Aí a gente falou, pô, a gente conta história. E aí a gente achou que ele ia falar, porque a gente tinha essa ideia de, pô, a gente só conta histórias. E a gente achou que ele ia falar, pô, que sem graça, né? Só que aí a gente viu, ele falou assim, pô, que bom, porque nesse trabalho você precisa atuar em rede, você precisa ter o trabalho do psicólogo, do advogado, tem o trabalho da ONG, tem o trabalho da política pública, o trabalho da igreja. Sozinho você nunca vai conseguir. E vocês fazem o trabalho da comunicação, que ninguém faz. Uhum. E como comunicador, você tem que contar histórias, tem que relatar. Você não tem que salvar a vida de ninguém. Se a gente não cobra, por exemplo, da Glória Maria quando ela vai cobrir uma guerra, que a guerra pare. A gente só quer que ela relate ali, a gente só quer que ela conte aquilo, sabe? Massa, massa. E aí, já falando assim, já que você está falando desse trabalho em rede, eu queria te perguntar se você sabe como que é a atuação das igrejas diante desse cenário e quais os principais trabalhos que as igrejas realizam com essa população de rua. Assim, como que você vê o trabalho das igrejas nesse sentido? Então, eu vejo, óbvio que na regra, né, tem muitas que fazem um trabalho maravilhoso, assim. Eu vejo duas coisas. Uma é essa de que são pessoas que às vezes olham como números, como que tem que passar um relatório para outra igreja maior. Infelizmente isso ainda existe muito. Não estão dispostas a se relacionar sem a pessoa mudar, seja esse mudar se converter, seja esse mudar, enfim, mudar alguma característica dela, mas não estão dispostas a se relacionar sem essa pretensão. Inclusive é muito comum o cara falar, fazer uma oração, falar que aceita Jesus só para pegar uma marmita lá, porque é a condição que a igreja coloca. É, e também vejo que são igrejas, às vezes, missionários com muito amor no coração, com realmente com um chamado assim, mas que não estudaram a causa. Isso impede na hora de bater na frente, na porta de um vereador, isso impede na hora de conseguir um apoio, um edital, alguma coisa assim, sabe? Impede na hora de crescer, porque tem muito um olhar ali do missionário mesmo, e tá tudo bem, mas não tem a noção política do que está fazendo, sabe? Da abrangência da parada. Isso daria até pra ajudar na hora de saber o que faz, sabe? Porque isso que eu tô falando pô, eu só comunico. Tem muita igreja que fala, não, eu vou pegar e tirar todo mundo da rua. É, vai até não ter mais ninguém na rua. Por isso, porque é movido por um amor enorme, assim, e glória a Deus por isso, sabe? Mas eu acho que tem essas duas coisas. Uma que precisa ter mais relação, não ser só missionário, igreja e pessoa em situação de rua, uma longe da outra, precisa ser próximo. E tem que ter mais, não vou falar estudo, mas tipo, entendimento ali sobre as implicações da rua, que é a Cracolândia, além do fato da droga, quais fatores estão ali, polícia, tráfico, quais são as relações entre eles. Enfim, essa noção mais política da rua, eu acho que falta às vezes para a igreja. É interessante você falar sobre isso. Eu não sei se você conhece o Carlinhos Queiroz, ele é Sim, pastor em Fortaleza. O monstro. Carlinho, na semana que vem a live com ele aqui, já adiantando para a galera, Que legal. O Carlinhos ele disse que uma vez ele foi convidado para falar no Congresso de São Paulo sobre pessoas em situação de rua e ele não tinha muita noção do que ele ia falar, né? A Sim. ideia da igreja acho que era ter sensibilizar a pessoa, ter seus membros terem um olhar mais humanizado para o morador de rua, né? E aí o que o Carlinho fez? Ele foi para São Paulo, passou uma semana morando na rua. E nessa uma semana ele pôde ouvir muitas histórias, né? Uma das histórias que ele falou, que um morador falou para ele assim, rapaz, esse povo da igreja é um povo desunido, né, cara?
porque assim, eles podiam conversar mais entre eles, porque todo dia é a mesma comida. Um dia o outro vem com macarrão, no outro dia o outro vem com macarrão também, no outro dia o outro vem com macarrão. Será que esse povo da igreja eles não conversam, não dialogam? Assim, um Não dia monta você um traz cardápio, né? um cardápio, no outro dia você traz outro cardápio. Porque também, assim, é a questão da humanidade da pessoa, né? Às vezes as pessoas podem falar assim, pô, o cara está em situação de rua, o cara é folgado, não sei o quê. Mas é interessante olhar, olhar para essa fala e perceber a maneira como, às vezes, o morador de rua enxerga o trabalho da igreja, né? E aí Sim. eu acho que é importante você estar falando assim, de ter um estudo, de ter uma conversa, de se pesquisar, para que a igreja também se engaje na luta por políticas Aí, ó, se públicas. conversassem, podiam até trazer sobremesa. Se conversasse, podia trazer até sobremesa, verdade. E uma outra coisa interessante também, às vezes, no trabalho que a gente, que as nossas igrejas realizam, geralmente à noite, às vezes o cara já está dormindo e a igreja Uhum. chega lá para poder É, servir o alimento. A gente sabe que há um coração missionário, um coração doador, um coração amoroso, mas eu acho que é isso, assim, a gente precisa estar mais sensível às dores dessa pessoa, à rotina dessas pessoas, saber que hora que a exato. pessoa dorme, que hora que ela vai se recolher, o momento dela também de descanso, apesar de deitar no chão, não ter o conforto, mas é um momento de descanso dela. Eu acho que a gente precisa ter um olhar mais carinhoso, mais detalhado. A gente precisa se munir da educação para poder trabalhar com esse povo. E aqui, gente, eu não estou criticando igreja nenhuma que faz esse trabalho. Na realidade, assim, o intuito é de educar. A gente precisa se Sim. educar. Da mesma maneira que a gente lê o texto bíblico, que a gente vai para a escola dominical, um trabalho missionário que a gente realiza, seja qual for o público, a gente também precisa se inteirar com de tudo aquilo que envolve a situação da pessoa, né? E É, aí, o próprio café, por exemplo, às vezes 1 da manhã, madrugada, é óbvio que é para esquentar, mas aí vai lá a pessoa e dá um café. A pessoa não volta a dormir nunca. É, dá um chá, dá alguma coisa quente também, mas que não seja tão. Óbvio que tem corpo e corpo, mas por uhum, exemplo, por exemplo, se eu tomo, eu não durmo mais nunca. Se eu tomo um café 3 da manhã. sim, um leitinho quente, enfim, Então, e é legal. tem muita ação que dá café. O Daniel está colocando aqui, a gente precisa aprender com os nossos erros. Assim, uma coisa, eu trabalho com adolescente já há 10 anos, eu sempre falo com os adolescentes. Gente, a gente precisa fazer autocrítica. Não tem problema nenhum com isso. Eu acho que todas as nossas igrejas precisam fazer autocrítica, tanto as que trabalham já com pessoas em situação de rua, tanto as que não trabalham, mas desejam fazer esse tipo de trabalho. A gente precisa ter autocrítica na nossa, na nossa caminhada. Atuação, né? E aí, partindo para o final, o bate-papo está muito legal, não dá para a gente esgotar tudo aqui, gente, todos os assuntos, o assunto é muito complexo, abordam N questões, mas esse é um primeiro bate-papo com relação a esse tema. Eu queria perguntar ao Vinícius o seguinte: como a igreja pode atuar além do serviço assistencial, que é importante, mas não é tudo? Que ações a gente pode desenvolver e também apontar caminhos para que nós possamos montar uma pastoral de povo de rua na nossa igreja? Eu sei que são 3 perguntas, 3 assuntos, mas acho que tem muita coisa a ver aqui. O que você poderia Sim. falar para a gente aí nisso? Eu acredito que a gente tem que girar uma chavinha. Isso eu falo, a gente não é a igreja, é a gente Ser humano. sociedade. De parar de querer fazer as coisas. Isso eu falo pra mim, inclusive. Para as pessoas, quando eu falo pessoas, seja lá qual causa for a sua, e passar a fazer com as pessoas. Tipo, ter essas pessoas aí que, vamos dizer, estão recebendo os benefícios na participação, na formulação da ideia, do projeto, de como começar. Isso desde um mandato até uma igreja, até um projeto de entrega de sopa, enfim.
começar a envolver essas pessoas, do caso aqui estamos falando de pessoas em situação de rua, por exemplo, envolver pessoas em situação de rua nessas decisões, trazer para a igreja, falar, ó, você quer vir aqui um dia, a gente quer começar um projeto, queria te convidar. E se não veio, tá bom, beleza, mas faça o convite, não só de chegar para eles receberem, algo bastante diferente, mas como eu disse, estou falando até para mim. É, esse é um passo. E eu acredito muito num lance de buscar autonomia e dar autonomia para a pessoa. O Paulo Freire fala bastante disso, né? De que não vai ser a gente que vai libertar ninguém, sim as pessoas vão se libertando uma junto com a outra. Por exemplo, aqui no projeto eu comecei uma discussão na equipe de por que não dar dinheiro. O Mundano, parceiro nosso, ele fez um trabalho de renda básica com os catadores. Ele comprou essa treta lá, tipo, o pessoal tava querendo dar cesta básica, ele falou, não, vou dar o dinheiro, eles sabem gerir. Envolve confiança também, sabe? Eles sabem o que vão fazer com o dinheiro. É, é que aí existe aquele medo de, pô, eu vou dar o dinheiro e o cara vai comprar a droga e tal, não sei. Caso por caso. Faça uma triagem antes, não sei. Mas tem que envolver autonomia, entender que a pessoa é um ser humano, entender que a pessoa tem responsabilidade, sabe fazer alguma coisa se a gente dá uma tarefa para ela. É, entender tal, e isso passa até por entender que é adulto, né? Às vezes a gente acha que quem está recebendo nosso serviço é igual criança, sabe? E da pastoral, não sei se é o período que a gente tá, mas eu tenho bebido muito de Bonhoeffer, Luther King e de Jesus mesmo, né? Que são pessoas radicais, radicais no amor, que amam até o último ponto, assim. Tudo que envolve o amor, eles compram a briga. Se é pelo pobre, pelo oprimido, pela viúva, pelo negro, eu tô junto, sabe? E a gente, dependendo, cada igreja tem seus desafios, né? Mas se for radical nisso, com certeza vai ter muita dor de cabeça. Se for radical no amor, vai vir muita dor de cabeça. E aí, só de conseguir administrar essas dores de cabeça, passar por elas, já é um baita desafio. Então a dica que é de montar a pastoral aí seja radical no amor. Compre essa causa, tipo, esteja com a pessoa que está na rua acima de tudo, assim. E você entende que a igreja pode ser uma parceira para cobrar junto ao poder público políticas públicas que ajudem as pessoas em situação de rua a buscar essa autonomia? Eu acho que sim. Eu acho que a gente entrou muito numa discussão dicotômica de ou o Estado é esse Estado evangélico e cristofascista aí que a gente viu de Feliciano, Malafaia, ou o Estado é laico e isso a galera não problematiza o que é ser um Estado laico. O Estado é sim laico, mas não é um Estado que não pode ter envolvimento de igrejas, não é um Estado. Tipo, o Padre Júlio, por exemplo, faz um trabalho maravilhoso e está sempre aí em gabinete, sempre pautando discussões. Por que não a gente não pode estar também, os evangélicos? É porque a gente foi mal representado? Tipo, é muito pouco se a gente parar nisso aí. Uhum. Então acho que a gente tem que sim, tipo, se meter e falando que é igreja mesmo, falando que ainda existe muito esse estereótipo de que o evangélico é contra direitos humanos, que o evangélico é contra LGBT, contra todo mundo. Só que eu acredito que a gente tem que ir e fazer essa disputa do que é ser evangélico, porque os caras vivem falando por aí. Não, eu sou evangélico, e aí eu voto a favor da liberação da arma. Eu sou evangélico, e aí eu voto pelo fechamento do STF. Os evangélicos que não se envergonham de falar que é evangélico tá se metendo na política faz tempo. Então eu acho que evangélico que seguem Jesus, porque evangélicos não são minorias, mas seguidores de Jesus são minorias. Os evangélicos que seguem Jesus mesmo tem que se envolver também e falar eu sou evangélico, tipo, fazer essa disputa. Eu acredito que tem sim. E isso na população de rua, em todas as outras pautas também. Cara, muito legal esse bate-papo aqui com o Vinícius. E uma fala dele que marcou muito aqui, foi uma das últimas falas, é o seguinte: nós precisamos ser radical no amor. E aí ele falou sobre o texto de Mateus 25,
quando Jesus está falando sobre o grande julgamento, né? E eu entendo que se nós queremos entrar no reino dos céus e gozar das maravilhas do reino de Deus, nós precisamos ser radicais no amor, na misericórdia e na luta por justiça. O Vinícius citou o nome aqui de algumas pessoas que são chave no nosso cristianismo. A gente tem Bonhoeffer, a gente tem Martin Luther King, a gente tem Mandela, a gente tem Desmond Tutu. Puxando para o meu lado o metodismo, a gente tem John Wesley, que foi uma pessoa muito diferenciada no seu tempo, no tratamento com aqueles que sofriam na Inglaterra. Enfim, a gente precisa realmente radicalizar no amor, Isso. na misericórdia, na luta por justiça, que são valores do reino de Deus e a gente não pode se envergonhar disso. E quando nós radicalizarmos no amor, com certeza, meus irmãos e minhas irmãs, muita gente vai dizer que isso é ideologia. E o Evangelho, ele é muito mais antigo, ele é muito mais poderoso do que qualquer ideologia que foi criada por homem, mulher no mundo. Enfim, quero te agradecer, Vinícius, quero te dar a oportunidade para que você possa fazer suas considerações finais acerca da nossa conversa hoje. Tamo junto, obrigado, Cris, obrigado a todo mundo que assistiu. Sigam o SP Invisível, me sigam aí também, eu compartilho todas essas reflexões que eu fiz aí. Eu vivo escrevendo, incomodado aí eu posto. Quem veio pelas minhas redes, sigam a Metodista aí de João Pessoa. E tamo junto, queria fechar parafraseando o Paulo aí, que tá bem forte na minha cabeça, que nem pandemia, nem coronavírus, nem isolamento, nada disso vai separar a gente aí do amor de Deus. Amém. E ele que vai manter a gente vivo aí. Show. Vinícius, obrigado, cara. Espero que quando eu estiver em São Tamo Paulo, junto. poder encontrar você, apesar das agendas. Eu sei que sua agenda deve ser muito Isso corrida. aí. Mas se a gente puder É nada. se encontrar para tomar um café ali pelo centro de São Paulo, vai ser muito bacana trocar uma ideia contigo, meu irmão. Muito obrigado. Boa, bora. Valeu. Obrigadão, mano. Bom Fica final com de Deus. semana aí. Deus te Valeu. abençoe no seu trabalho, meu irmão. Valeu. Valeu, abraço.